É Natal o momento mais mágico do ano. Mas você já parou para se perguntar, por que, entre todos os dias do calendário, o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro? Afinal, a Bíblia não menciona uma data exata para o nascimento de Jesus. Então, como chegamos aqui? Bem, a resposta envolve um mix de história, estratégia e, claro, um pouco de festa pagã. Quer descobrir tudo isso? Fica comigo, porque essa história é muito boa. Ok, primeiro de tudo, nos primeiros anos do cristianismo, ninguém estava nem aí pro Natal. Isso mesmo, não tinha árvore, não tinha Papai Noel. E ninguém fazia fila para comprar presente. O foco dos cristãos na época era outro: a morte e ressurreição de Jesus. Mas lá pelo século IV, o Papa Júlio decidiu que o nascimento de Jesus merecia sua própria festa. E aí veio a pergunta: qual data escolher? É aqui que a história começa a ficar interessante. Para entender por que o dia 25 de dezembro foi escolhido, precisamos falar da Saturnália. Imagina só, um festival tão popular que parava a Roma antiga. Esse evento era celebrado todo ano entre 17 e 23 de dezembro. Em honra ao deus Saturno, o deus da agricultura e da colheita, era um festival para agradecer pelas colheitas e, ao mesmo tempo, um período de muita alegria. Durante a Saturnália, as regras normais eram, digamos, suspensas. Escravos trocavam de lugar com seus senhores, tudo era regado a banquetes, e o clima era de igualdade e diversão. E sabe o que mais? As pessoas trocavam presentes. Isso soa familiar, não? Parece muito com as tradições natalinas de hoje. Mas uma coisa curiosa: durante a Saturnália, as casas eram decoradas com guirlandas e ramos verdes. Sim, os romanos já tinham essa vibe de decoração festiva muito antes do Natal existir. Agora, enquanto a Saturnália era uma festa mais, digamos, caótica e popular, o Sol Invictus tinha um ar mais espiritual. Essa celebração começou em 25 de dezembro, logo após o fim da Saturnália, e era dedicada ao Sol Invicto, ou seja, o Sol que não pode ser vencido, ou motiva. 25 de dezembro marcava o solstício de inverno no calendário juliano, o dia mais curto do ano. Depois disso, os dias começavam a ficar mais longos, e os romanos viam isso como um sinal de que o Sol estava renascendo. Era um momento de esperança, uma promessa de que a luz venceria a escuridão. Assim como a Saturnália, o Sol Invictus tinha banquetes, celebrações e até procissões religiosas, mas o foco era mais místico: reverenciar o Sol como fonte de vida e renovação. E foi aí que os líderes da Igreja Católica tiveram uma ideia genial. Se o nascimento de Jesus é sobre trazer luz ao mundo, por que não celebrar isso na mesma época em que todos já estão festejando a luz do Sol? Uma escolha estratégica, porque isso facilitava a transição dos romanos do paganismo para o cristianismo, sem acabar com as tradições que eles tanto amavam. Assim, o Papa Júlio oficializou: 25 de dezembro seria o dia para celebrar o nascimento de Jesus. E pronto, o Natal começou a ganhar forma como a gente conhece Rô. Então, resumindo, o Natal, em 25 de dezembro, foi uma escolha prática e simbólica, combinando o nascimento da luz do mundo com a celebração do solstício de inverno e o clima festivo que já fazia parte da cultura romana. Meio esperto, não? Agora, segura essa! Além de pegar carona nas festas pagãs, a escolha do dia 25 de dezembro também tem uma base cristã. E tudo começa com cálculos antigos. Os cristãos não só rezavam, eles também eram bons com números. Para começar, alguns teólogos da época acreditavam que Jesus foi concebido no mesmo dia em que anos depois morreria. Meio macabro, talvez, mas na simbologia deles fazia todo sentido. Segundo esses cálculos, a crucificação de Jesus aconteceu no dia 25 de março. E aí vem o pulo do gato. Adiciona 9 meses de gestação humana. E adivinha só, tcharam, 25 de dezembro, Natal. Mas não para por aí. Essa data também se conecta com algo muito maior e muito mais simbólico. O dia 25 de dezembro, na época,
caía bem pertinho do solstício de inverno. É o dia mais curto do ano, o momento em que a luz do sol começa a voltar e os dias finalmente ficam mais longos. E aqui entra a jogada genial da igreja. Se Jesus é chamado na Bíblia de a luz do mundo, faz sentido que o seu nascimento seja celebrado no momento em que a luz literalmente começa a vencer a escuridão. É tudo sobre esperança, renovação e a promessa de que, mesmo nos dias mais escuros, a luz sempre vai voltar. Esse simbolismo é poderoso. No contexto cristão, o nascimento de Jesus não é só sobre um bebê em uma manjedoura. É sobre uma nova era, uma segunda chance para a humanidade. Assim como o solstício marca o renascimento do sol, o Natal simboliza o renascimento espiritual. A ideia era simples, mas brilhante. Unir os ciclos naturais com a narrativa cristã, tornando a mensagem de Jesus ainda mais universal. Porque convenhamos, quem não gosta de celebrar a luz no meio da escuridão? E assim, com cálculos precisos e uma boa dose de simbolismo, o dia 25 de dezembro virou uma data sagrada. Mas isso é só metade da história. Ainda falta entender como essa festa virou o Natal cheio de Papai Noel e pisca-pisca que a gente conhece hoje. Bora continuar. Depois que o Natal foi oficializado no dia 25 de dezembro, ele se espalhou pelo mundo como um viral da época. Só que, como toda boa tendência, cada lugar foi adicionando seu toque especial. E o resultado, a festa que a gente conhece hoje, é um verdadeiro remix cultural. A árvore de Natal, não tem como imaginar o Natal sem ela, não é? Toda iluminada, cheia de enfeites e com aquele cheiro de pinheiro ou de plástico, dependendo da sua versão. Mas você sabia que essa tradição nasceu na Alemanha? A história das árvores de Natal começa muito antes do Natal existir. Na verdade, os povos germânicos já tinham uma conexão especial com os pinheiros. Eles acreditavam que as árvores perenes, aquelas que continuam verdes mesmo no inverno rigoroso, tinham algo de mágico. Era um símbolo de vida eterna e proteção contra os espíritos malignos. Durante o solstício de inverno, os germânicos decoravam galhos e árvores com frutas, nozes e velas, em honra aos deuses e para celebrar a sobrevivência no período mais escuro do ano. Era uma forma de trazer esperança e luz para dentro de casa. Quando o cristianismo começou a se espalhar pela Europa, ele não só converteu pessoas, mas também suas tradições. No século VIII, diz a lenda que São Bonifácio, um missionário cristão, viu um grupo de pagãos adorando um carvalho sagrado. Ele cortou a árvore, mas no lugar dela nasceu um pequeno pinheiro. Para Bonifácio, isso simbolizava Cristo e a vida eterna. A partir daí, os cristãos começaram a usar pinheiros decorados para simbolizar o nascimento de Jesus, adaptando o que já era uma prática popular entre os povos germânicos. Mas foi no século XVI, na Alemanha, que as árvores de Natal realmente ganharam forma. As famílias começaram a trazer pequenos pinheiros para dentro de casa e decorá-los com macas, bolos e velas. Acredita-se que Martinho Lutero, o reformador protestante, foi o responsável por popularizar o uso de velas na árvore. Segundo a história, Lutero estava caminhando à noite quando viu as estrelas brilhando entre os galhos de um pinheiro. Ele achou aquilo tão bonito que tentou recriar a cena em sua casa, colocando velas na árvore. Com o tempo, as árvores de Natal se tornaram um elemento indispensável na celebração natalina alemã. Mas foi só no século XIX que a tradição se espalhou pelo mundo, graças aos alemães que emigraram para outros países. Na Inglaterra, quem ajudou a popularizar a árvore foi a rainha Vitória e seu marido, o príncipe Albert, que era alemão. Eles montaram uma árvore de Natal no Palácio de Windsor em 1841, e a imagem se espalhou pelos jornais. Resultado? Todo mundo quis copiar a realeza. Hoje, as árvores de Natal evoluíram bastante. Do pinheiro natural decorado com frutas e velas, passamos para árvores artificiais, luzes de LED, bolinhas coloridas e até versões minimalistas. E não importa o tamanho ou estilo, menos a árvore, continua sendo o coração das celebrações de Natal.
O Papai Noel, esse velhinho de barba branca, bochechas rosadas e uma risada que virou marca registrada. Ho, ho, ho! Mas olha só, o Papai Noel que conhecemos hoje não nasceu assim. Ele é o resultado de uma verdadeira mistura de culturas que atravessou séculos e continentes. Bora entender. Tudo começa no século IV, com São Nicolau de Mira, um bispo que viveu na região que hoje é a Turquia. Ele era conhecido por sua generosidade, especialmente com as crianças e os pobres. Uma das histórias mais famosas conta que ele salvou 3 irmãs pobres, jogando sacos de ouro pela janela para pagar o dote delas e evitar que fossem vendidas como escravas. Adivinha só? Onde o ouro caiu? Nas meias que estavam secando perto da lareira. E é daí que vem a tradição de pendurar meias na lareira para receber presentes. São Nicolau se tornou um símbolo de bondade e generosidade, sendo venerado por séculos como o padroeiro das crianças e dos viajantes. Agora, pula alguns séculos para frente e chegamos à Holanda. Lá, São Nicolau virou Sinterklaas, uma figura que chegava de barco a vapor no início de dezembro, trazendo presentes para as crianças. Em vez de trenós, ele usava cavalos. E sua roupa ainda era a de um bispo, com mitra e tudo. E o mais legal, as crianças deixavam cenouras e feno nos sapatos como presente para o cavalo de Sinterklaas. E em troca, ganhavam doces e brinquedos. Legal, né? Mas ainda falta um pedacinho para a gente chegar no velhinho de barba branca que a gente conhece. Quando os imigrantes holandeses chegaram aos Estados Unidos, eles levaram o Sinterklaas com eles. Mas, como tudo em Terra Nova, ele passou por umas mudanças. Primeiro, o nome virou Santa Claus. Depois, os americanos começaram a moldar a figura com uma roupagem mais secular e comercial. No começo, ele era um pouco diferente. Às vezes, parecia um mago com capuz. Às vezes era mais magro. Mas com o tempo, Elgan rapei-so, literalmente, e virou o bonachão de hoje. A transformação completa do Papai Noel aconteceu com Thomas Nast, um cartunista americano. Em 1863, ele desenhou um Santa Claus gorducho, com barba branca, roupa vermelha e um saco de presentes. E foi ele quem criou o conceito do Papai Noel, morando no Polo Norte e mantendo uma lista de crianças boas e más. Tudo isso começou nas páginas de uma revista. Mas você sabe quem realmente colocou o Papai Noel no mapa global? A Coca-Cola! Na década de 1930, a marca lançou uma campanha publicitária com Santa Claus como garoto propaganda. Ele foi redesenhado com aquela carinha amigável, a roupa vermelha vibrante, que aliás já existia antes, e o sorriso contagiante que conquistou o mundo. O mais legal é que o Papai Noel é uma verdadeira mistura de culturas. Ele carrega elementos de São Nicolau, das tradições holandesas de Sinterklaas e até de figuras folclóricas de outros países, como o Father Christmas da Inglaterra e o Ded Moroz da Rússia. Hoje o Papai Noel é uma figura universal, seja na neve dos Estados Unidos, nas praias da Austrália ou nos shoppings lotados do Brasil. Ele simboliza generosidade, alegria e aquela magia que deixa o Natal ainda mais especial. Mas não se esqueça, ele é mais do que só um velhinho bonzinho. Ele é a prova viva de que tradições, quando misturadas, criam algo que o mundo inteiro pode celebrar. E aí, já pensou em quanta história e cultura estão por trás do Papai Noel? Ele pode até parecer só um personagem de fantasia, mas na verdade é um mosaico de tradições que se misturaram ao longo dos séculos. Agora, da próxima vez que você ouvir um ho-ho-ho, vai lembrar que por trás dessa risada tem séculos de história. O Natal, como a gente conhece, é mais do que uma simples festa religiosa ou cultural. Ele transcendeu fronteiras, religiões e línguas, se tornando um evento global que une pessoas de todos os cantos do mundo. Mas como isso aconteceu? E o que faz o Natal ser tão universal? Tudo começou com a expansão do cristianismo. À medida que missionários e colonizadores europeus viajaram para outros continentes, levaram consigo as celebrações natalinas. No século XVI, o Natal já estava bem estabelecido na Europa e começou a ganhar força em colônias na América, África e Ásia. No início,
o foco era religioso, com missas e cerimônias marcando o nascimento de Jesus. Mas com o tempo, elementos culturais começaram a se misturar, criando tradições únicas em cada lugar. O mais interessante é como o Natal foi adaptado para refletir a cultura local. Na Austrália, por exemplo, o Natal acontece no verão. Então é comum ver Papai Noel de bermuda, churrascos na praia e festas ao ar livre. Imagina o Papai Noel suando debaixo daquele traje vermelho tradicional. Lá, ele troca as renas por pranchas de surf. Já no Japão, onde a maioria da população não é cristã, o Natal se tornou mais uma celebração cultural do que religiosa. Eles têm o costume peculiar de comer frango frito da KFC na véspera de Natal. Uma tradição que começou como uma campanha publicitária nos anos 1970 e pegou. E claro, tem os famosos mercados natalinos na Alemanha, que atraem turistas do mundo inteiro com sua atmosfera mágica, cheia de luzes, música e cheiros de especiarias. Outro fator que ajudou a globalizar o Natal foi a mídia. Filmes como Esqueceram de Mim, músicas como Jingle Bells e campanhas publicitárias, como as da Coca-Cola, levaram o espírito natalino para os 4 cantos do mundo. Papai Noel virou uma figura pop. E a ideia de dar presentes e decorar casas ganhou força até em lugares onde o Natal não era tradicional. Em países como a França e a Itália, as missas de Natal têm um papel importante. Na França, as pessoas celebram com o Réveillon, uma ceia rica que acontece depois da missa, com pratos tradicionais como o Bêché de Noël, um bolo que imita um tronco de madeira. Na América Latina, o Natal é tão vibrante quanto a cultura local. No México, por exemplo, as celebrações começam com as posadas, uma reencenação da busca de Maria e José por um lugar para ficar. As pessoas vão de casa em casa cantando, carregando lanternas e pedindo abrigo simbolicamente. E quando chega a ceia, é sempre uma festa. No Brasil, tem peru e rabanada. Na Venezuela, halacas e música animada, como as gaitas. O Natal latino é sobre reunir a família e celebrar com emoção e muita comida. Na China, onde o Natal é mais comercial, as grandes cidades brilham com decorações extravagantes. O foco é menos na religião e mais na troca de presentes e na celebração do fim do ano. Na África, o Natal é marcado por uma forte conexão comunitária. Em muitos países, as pessoas participam de celebrações que começam com cultos religiosos e terminam com grandes festas ao ar livre, cheias de danças e músicas tradicionais. Apesar de nem sempre haver árvores decoradas ou neve, o espírito de união e alegria faz do Natal africano algo único e cheio de significado. Na América do Norte, o Natal é uma mistura de tradição e extravagância. Nos Estados Unidos, é comum ver competições entre vizinhos para ver quem tem a casa mais iluminada. E claro, tem o famoso desfile de Natal da Macy's em Nova York, que é praticamente um evento nacional. O Natal americano também deu ao mundo o conceito de presentes embaixo da árvore, com o Papai Noel deixando mimos na noite de 24 de dezembro. Tudo bem organizado e comercial, mas sempre com um toque de magia. O que é incrível no Natal é que, mesmo com tantas variações culturais, os símbolos principais continuam conectando todo mundo. As luzes representam a esperança, os presentes simbolizam o ato de compartilhar e a árvore de Natal, a vida. Esses elementos universais são o que fazem o Natal ser uma celebração global. No final, o Natal é a prova de que tradições podem evoluir, se adaptar e encontrar significado em qualquer lugar. Não importa se você está no mercado alemão, em uma praia australiana ou em uma casa no interior do Brasil. O espírito natalino é sobre união, alegria e esperança. Valeu, Natalino!